Estamos estudando 1 Timóteo, nós estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos concluir o capítulo 3, estudando do versículo 14 até o versículo 16. Vamos à leitura então do versículo 14, que diz assim: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Amados, é importante nós fazermos aqui uma retrospectiva do que nós já estudamos aqui no capítulo 3. Na priori, nós observamos que Paulo reconhece dois ofícios aqui da igreja, que é pastorado e diaconato. Nós vimos também que nesse capítulo 3, Paulo passa a fornecer o conhecimento das qualificações para o pastor e o diácono. Do versículo 1 até o 7, qualificações para os pastores. Do versículo 8 até o versículo 13, qualificações para os diáconos, sendo que no versículo 11, nós temos ali as qualificações para a esposa do pastor e a esposa do diácono. É importante nós vermos que quando Paulo fala de uma liderança, ele fala de uma orquestração de valores que é oriunda das Escrituras, ou seja, o líder, toda a sua vida tem que ser qualificada pelas Escrituras. Por isso Paulo tratou aqui, tanto para diácono, como para o pastor, como para a esposa do pastor, como para a esposa do diácono, a questão de ser pessoas que tenham um procedimento equilibrado, moderado. Pessoas que de fato vivam aquilo que é a palavra de Deus. Desta maneira, essa igreja estará preparada para lidar com os intempéries. Uma igreja que tem uma boa liderança é uma igreja que tem um compromisso com aquele que a constituiu, o Senhor Jesus Cristo. Paulo faz isto porque a liderança que estava na igreja em Éfeso era uma liderança insípida, uma liderança formada por pessoas déspotas. Desta maneira, a igreja vivia uma balbúrdia, sem testemunho. A igreja estava sendo abstraída do frontíspice do seu Salvador. Então a igreja precisava, nesse justapor a Cristo, precisava de uma boa liderança embasada nas Escrituras. Então agora, pastores e diáconos estruturados pela palavra de Deus, trabalhando de maneira uníssona, aglutinados aqui no único objetivo, eles vão com certeza glorificar o nome do seu Criador, o nome do seu Salvador, Jesus Cristo. Agora, do versículo 14 até o versículo 16, Paulo está concluindo e ele vai mostrar para Timóteo por que razão ele escreveu estas orientações para o jovem pastor Timóteo. Para nós compreendermos, então, a leitura nevrálgica aqui, o cerne exatamente do porquê Paulo escreveu, nós temos que ler a parte A do 14 e a parte A do versículo 15. Então, Paulo diz assim: Escrevo-te estas coisas para que fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Veja bem a expressão, né? Escrevo-te estas coisas para que fiqueis ciente como se deve proceder na casa de Deus. Então, nós temos aqui a expressão do ponto nevrálgico aqui, pegando a parte A do 14 com a parte A do 15. Então, para isto foi que Paulo escreveu. Aqui nós temos, irmãos, na priori, algo que é essencial, é necessário, que a liderança da igreja, ela não seja orquestrada por achismo, experiência de vida, algum tipo de conhecimento díspare à palavra. É interessante que Paulo diz para que fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus, ela tem uma legislação pitoresca, ela tem uma norma pitoresca, a palavra do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é orquestrada, ela é direcionada, ela é cuidada, ela é governada pelas Escrituras. Por isso, o líder, como o Paulo pediu que os pastores fossem aptos no ensino, porque isso é preciso. Conhecer a vontade do Senhor. Quando a gente estuda a tese de Levítico é a tese ali da adoração a Deus. E veja que cada coisa tem que ser feita dentro do quê? Da vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, para isto,
Paulo escreveu para Timóteo, para que ele compreenda como vai proceder na casa de Deus. E veja que Paulo usa aqui uma metáfora quando ele se refere à casa de Deus. Aqui nós temos uma metáfora. Casa de Deus, Paulo se refere aqui à igreja como família. Paulo não está se referindo a um templo feito de tijolos. Ele está se referindo a pessoas. Como é que as pessoas, essa família, como em outros textos, ele vai falar do corpo, né? Nós, uma família como se fosse um corpo, como uma anatomia, onde cada pessoa é como se fosse um órgão, né? Um coração, o fígado, e assim sucessivamente. E esse corpo organizado, orquestrado pela palavra tem saúde, cresce para o desenvolvimento da fé. Então Paulo usa exatamente esta expressão quando ele vai falar casa de Deus, se referindo à igreja, à família do Senhor Jesus Cristo, constituída então pelo sangue precioso. Então, Paulo escreve a Timóteo para que Timóteo forme uma boa liderança e essa liderança saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus verdadeiro. E aí ele continua dizendo, coluna e baluarte da verdade. Amados, coluna e baluarte da verdade, aqui Paulo novamente usa uma metáfora. Veja que ele usou uma metáfora para casa de Deus, poderia ser carral do hebraico, né? Ajuntamento de pessoas, mas aqui ele se refere à casa de Deus, família, igreja, e depois ele diz que essa casa de Deus ela é coluna e baluarte da verdade, uma expressão para se referir ao lugar de ensino, como era muito comum na prática, por exemplo, dos gregos. Não tinham os grandes templos dos deuses pagãos, onde eles cultuavam. Aqueles templos simbolizavam o lugar do ensino para aqueles deuses, o lugar da adoração. Agora Paulo está dizendo que a igreja ela é coluna e baluarte, ou seja, ela também é um templo. As pessoas são um templo habitado, residencializado pelo Espírito Santo. A diferença aqui é que o templo dos pagãos, que Paulo está se referindo exatamente àquelas construções colossais ali dos pagãos, aqueles ambientes eram vistos como ensino, mas eram ensinos lubridiosos, ensinos mentirosos, ensinos falsos. Agora Paulo vai dizer que esta família, que esta igreja, ela representa uma adoração a um Deus, ela é vista como um local de ensino, mas o ensino da verdade. Paulo usa aqui, nessa expressão coluna e baluarte da verdade, a palavra verdade, aletheia, para uma verdade que santifica, que salva, que liberta. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a liderança está diante de uma realidade constituída por Deus. Essa igreja, ela referenda uma realidade salvífica. Ali está o sangue de Cristo. Ali está a verdade que fundamenta o homem em princípio soterológico. Então, coluna e baluarte da verdade, o templo onde de fato se ensina a verdade. Agora vamos então para o versículo 16. No versículo 16, para muitos apologetas, aqui Paulo está citando um hino ou uma confissão cristã. Observe aqui o conectivo, aqui no 16. Evidentemente, esse conectivo aqui, ele nos remete a vários eventos históricos. Como se Paulo pegue aqui todo um processo concatenado de eventos e mostra que todo o processo da concatenação dos eventos está sobre uma matize, que é a piedade. Então, provavelmente, alguns apologetas vão dizer que Paulo está citando um hino aqui, ou uma confissão cristã da época. Observe, então, como está na estrutura do versículo 16. Evidentemente, grande. O adjetivo de dois gêneros para grande é de extraordinário.
é de uma intensidade de esplendor, não de tamanho, não é de comprimento. Quando ele usa a expressão grande aqui, é algo esplendoso, auspicioso, algo assim acima daquilo que nós imaginamos. Vamos usar a expressão metafísica. Tá? Grande é o mistério, e mistério aqui é o Evangelho. O Evangelho é algo sobrenatural. O Evangelho é algo que está além da compreensão do homem. Nós pregamos o Evangelho, nós procuramos compreender, mas nunca vamos entender na sua totalidade. Os caminhos de Deus são caminhos muito profundos. A vontade do Senhor, os seus planos são muito grandes. Então Paulo vai dizer que o ministério é grande. O Evangelho de Jesus Cristo é algo sobrenatural, que está embasado na matize que ele fala de piedade. A palavra piedade do grego eusebia, para conduta, para temente, para pessoas, por exemplo, que têm conhecimento da importância de viver o ensino de Deus. Então a palavra eusebia, da palavra piedade do grego, é para uma pessoa que de fato vive uma conduta cristã. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus que permeia, que orquestra toda a realidade salvífica do homem. É ela que orquestra a vontade do homem. Por isso Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem potencializou esse sentimento em Paulo? A palavra, o grande mistério. E aí veja, então Paulo aqui cita, quando ele termina de falar o grande é o mistério da piedade, novamente eusebia, E aí ele diz, aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então aqui nós temos toda a concatenação desse conectivo, que trata então dos eventos históricos. Quando Paulo diz manifestado na carne, ele está se referindo à encarnação de Cristo. Esse Cristo que se revelou, esse Cristo que veio para morrer por nós, por isso ele se refere justificado em Cristo. Esse justificado em Cristo é o ato da ressurreição de Jesus Cristo. Veja o que Paulo está fazendo aqui. Ele diz que Cristo se manifestou, que Cristo morreu e ressuscitou, contemplado por anjos. Esse contemplado por anjos, Paulo está se referindo aqui, amados, manifestações, por exemplo, lembra quando Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás, que depois veio os anjos e ali ajudou o Senhor, questão das suas necessidades em muitos momentos. E também Paulo está se referindo aqui a outra expressão que ele usa mais embaixo, quando ele diz assim, contemplado por anjos, é a mesma expressão, recebido na glória, porque aqui Paulo está se referindo ao processo da apoteose de Cristo, o Cristo vencedor, que nem a morte conseguiu detê-lo. Então Paulo está se referindo a um Cristo que veio, um Cristo que sofreu, um Cristo que morreu, um Cristo que ressuscitou e adentrou a glória do Pai, como de lá veio, agora ele entrou, ele triunfou, aonde nem a morte conseguiu deter. Então aqui nós temos a apoteose de todo o processo soterológico, por isso ele se refere a essa expressão, contemplado por anjos. Agora Paulo vai dizer que todo esse mistério grandioso foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Aqui nós temos a eficiência da pregação. Lembra quando nós falamos que a palavra é fiel porque ela é inerrante? A palavra é fiel porque ela é infalível. A palavra é fiel porque ela salva, ela liberta. A palavra é fiel porque ela arrola o homem à membresia celestial. Pois bem, Paulo diz que esse evangelho foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Crido em todos os lugares onde o evangelho foi pregado, ali o evangelho salvou pelo poder da sua palavra. Meus amados e queridos, assim
concluímos então o capítulo 3 de 1 Timóteo. Recapitulando, dos versículos 14 até o versículo 16, Paulo mostra a razão por que ele escreveu para Timóteo, como a igreja, como os líderes deveriam proceder dentro da casa de Deus. Casa de Deus como igreja, como família. E depois ele fala coluna e baluarte da verdade, o lugar onde se prega de fato a aletheia. E ele termina fazendo aqui uma referência a um hino ou uma confissão de fé cristã da época, mostrando aqui esse conectivo dos eventos que concatenam-se em toda a história. Que Deus assim nos abençoe. Próxima ministração nós iremos começar o capítulo 4. Fique na paz de Cristo e muito obrigado por mais uma vez ouvir os estudos bíblicos. E peço que você me ajude compartilhando os vídeos. Se foi bênção para você, compartilhe para outros. Amém.